Bom dia, alunos do sétimo ano. Nós estamos aqui na nossa terceira aula. Creio que vocês já realizaram a prova de vocês. Agora vamos falar sobre fatores climáticos. O comportamento da atmosfera e o clima são definidos pelos fatores climáticos, que são as interferências que interagem e modificam os elementos do clima. Então, esses fatores climáticos, o que eles são? É todo o nosso clima. Então, eles têm várias coisas que influenciam o nosso clima. Não é porque é quente ou porque é frio, só porque é. Não, tem várias coisas como relevo, massas de ar, altitude, latitude. Tudo isso a gente vai estar conversando nesse vídeo para melhor entender. Primeiro, vamos falar sobre a latitude nessa imagem. Então observem que o Sol ele incide de forma diferente na Terra. Então quando a gente fala latitude, é a questão do paralelo da linha do Equador. Quanto mais próximo é a nossa latitude, que é a latitude zero, mais quente. O Brasil, por ele se encontrar nessa zona, chamada zona tropical, então ele é um clima bastante quente. Praticamente 70% do território brasileiro fica na zona intertropical. E vocês observem que quanto mais ao Polo Norte e mais ao Polo Sul, vai ficando um raio mais fraco, ou seja, vai ficando mais frio. Aí nós temos altitude, o que é? A altura influencia no clima? Influencia e muito. Então eu quero que vocês entendam primeiro. Altitude e latitude são diferentes. O que é? Latitude a gente viu, é a questão do paralelo, da linha do Equador paralelo zero. Quanto mais ao norte ou quanto mais ao sul, vai ficando mais frio e mais ao centro mais quente. Isso é latitude. Já a altitude é o que? A altura entre a base do nível do mar até um topo de algum relevo. Isso que é altitude. Então essa é a principal diferença. Nessa imagem está vendo a questão da altura. Quanto mais alto, mais frio é. Por isso que a gente vê naqueles filmes, ou então quando vê a imagem do Monte Everest, sempre é o que? Neve lá em cima, chamada neve eterna, porque nunca descongela. Apesar do aquecimento global, essa neve está sempre lá. Então, quanto mais alto, se alguém que já foi em Resende ou já foi em Petrópolis, lá o clima sempre é mais fresco. Por quê? Porque ele é muito mais alto em relação ao nível do mar. E a gente, como mora na Baixada Fluminense, é um pouco abaixo, acaba a gente passando mais calor. No verão a gente pode chegar até 42, 43 graus, ou seja, muito quente. Agora já a continentalidade é o oposto da maretinidade, ou seja, quanto mais distante uma área for do oceano, maior a amplitude térmica. Dessa forma a temperatura varia na região do centro oeste, por exemplo, no litoral. O que significa isso? Amplitude térmica, ou seja, é a base até o final da temperatura daquele dia. Ou seja, pode começar de manhã bem fresquinho com 20 graus e terminar no 8 dias, 3 horas da tarde, 40 graus. Isso é a amplitude térmica. Agora sobre o clima do nosso país. Nessa imagem podemos ver todo o nosso Brasil. Ele é bem grande, né? Vocês podem observar que nós temos aí em laranja é a questão do clima equatorial. O clima equatorial por quê? Porque é próximo à linha do Equador. É bastante chuvoso. Lá também tem a chamada chuva das 5 horas, ou seja, sempre está chovendo 5 horas da tarde, principalmente no verão. Aí nós temos uma temperatura média de 25 graus, com muita amplitude térmica, também chamadas nuvens de muita intensidade, ou seja, muita chuva, principalmente por causa da floresta amazônica. Depois, abaixo, nós temos ao lado a questão tropical, é o nosso clima predominante no Brasil, é o clima tropical, tá? Ele tem uma temperatura em média de 20 a 25 graus Celsius, é o que abrange também o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, por isso que tem até aquela música, moro num país tropical. Por que isso? Porque maior parte da nossa região, o clima predominante é o clima tropical. Então, preste atenção, o clima predominante do Brasil é o clima tropical. Também tem chuvas bem definidas e com valores índices pluviométricos, ou seja, a quantidade de chuva no verão é bem maior do que no inverno. Nós temos esse amarelo aí no Nordeste chamado semiárido. Ele não é desértico, é semiárido. O deserto, como vocês lembram, já pode ter visto no deserto do Saara em filmes e tudo mais, é um solo arenoso. Já o semiárido não. Ele é um solo barrento, vocês podem ver que a questão de um barro tem até meio rachaduras. Pode ter visto algum vídeo, alguma coisa falando sobre o Nordeste. São árvores bastante espinhosas, que é chamada caatinga, que é a vegetação típica de lá. Muito pouca chuva, às vezes chove no máximo 3, 4 dias em um único ano. Ou seja, tem ano até que nem chove em algumas regiões. É a região mais seca que nós temos no Brasil, que é o semiárido.
E na parte verde abaixo, nós temos o tropical de altitude, que é a questão que pode ser um pouco mais sul de Minas, parte de São Paulo, que nós temos essa base. E ao fundo nós temos o subtropical, que é a região mais fria do nosso país, tá? Que pode chegar até 0 graus. Ou seja, o único lugar no Brasil que neva. Agora vamos para o outro vídeo, pessoal.